Pessoal, boa tarde. A gente hoje vai falar sobre redes. É um assunto extremamente importante, já que hoje em dia todas as empresas, para poder aumentar a sua produtividade, são praticamente obrigadas a trabalhar com esse tipo de recurso. Então, isso é alguma coisa hoje extremamente importante, não só do ponto de vista profissional, mas também, no nosso caso, né, todo mundo que está buscando uma aprovação num concurso público, vai encontrar nas provas muita coisa sobre redes, principalmente para quem vai fazer concurso da ESAF. Né? A ESAF é uma banca que se caracteriza por cobrar muito em suas provas questões de hardware e também muitas questões de rede. A maioria das questões elas são sobre esses dois assuntos principalmente. Então, o que a gente vai ver hoje, né, é o assunto redes, e vamos discutir aqui algumas questões que já foram utilizadas em provas da ESAF, para a gente poder ver, né, de que maneira a ESAF costuma cobrar essas coisas da gente. Então, pessoal, vamos começar do começo, né? A gente vai iniciar falando sobre a conceituação de redes, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: qual é o conceito de redes? O que a gente chama de redes? Olha aqui, pessoal, o conceito de redes vem do seguinte: se você consegue fazer com que pelo menos dois computadores troquem dados entre si, você vai dizer que você está trabalhando com rede, né? Qualquer estrutura de computadores onde pelo menos dois consigam trocar dados entre si, isso pode ser classificado como uma rede de computadores, tá? Esse então é o conceito de rede, quando você consegue fazer com que pelo menos dois computadores troquem dados entre si. A gente agora vai dar uma olhadinha nesse conceito mais detalhadamente, né, usando termos mais apropriados. Então, olha aqui, pessoal. O conceito de rede é o seguinte: é quando você tem dois ou mais nós interligados entre si através de um link de transmissão, utilizando protocolos de comunicação. Aqui tem uma porção de termos que a gente precisa analisar. Então, olha só. O que significa nó? Um nó é, numa rede, qualquer dispositivo capaz de enviar ou receber informações. Todos os computadores de uma rede, eles são chamados de nós. Mas numa rede não existem apenas computadores. Existem outros dispositivos que têm a capacidade de receber e ou enviar informações. Então, todos esses dispositivos, eles são chamados de nós de uma rede, tá? Esses nós, eles vão estar interligados por um link de transmissão. O link de transmissão é o nome que a gente dá ao meio físico que vai permitir a transmissão das informações entre esses nós. Hoje em dia, a tecnologia atual nos permite trabalhar com vários tipos diferentes de links. Links cabeados, que são, né, meios de você comunicar esses nós através de cabos, ou então a tecnologia mais moderna, que é a tecnologia que permite a comunicação entre esses equipamentos sem fio, que é o que a gente chama de Wi-Fi, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, numa rede, você tem dois ou mais nós interligados entre si através de um link. O link é o meio físico de transmissão e esses dispositivos, para se comunicar, eles vão precisar trabalhar com protocolos de comunicação. Esse também é um conceito importante, já que protocolo, né, é um assunto que a gente vai ver uma porção de vezes durante esse nosso estudo. O que vem a ser um protocolo? Senhores, protocolo é o nome que a gente dá ao conjunto de regras que vai permitir que os elementos de uma rede possam trocar dados entre si. Sempre que você fala em transmissão de dados, você precisa de regras que definam de que maneira esses dados vão ser enviados de um elemento ao outro. Então, esquecendo um pouquinho as redes de computadores, vamos pensar num outro tipo de rede, né, que todo mundo conhece, que é a rede de pessoas. Nós aqui nesse momento constituímos uma rede de pessoas. Eu estou passando informações e todas as pessoas que estão me assistindo estão entendendo as coisas que eu estou falando. Por quê? Porque todos nós que estamos integrando essa rede de pessoas fazemos parte de uma rede e usamos o mesmo protocolo. Eu sei as regras para poder formar palavras de maneira que as minhas ideias sejam entendidas por vocês. Então, eu conheço os verbos,
os substantivos, os adjetivos, as conjunções. E eu sei usar tudo isso para poder montar as minhas frases. Então, a gente dá a esse conjunto de regras o nome de protocolo. O protocolo que a gente está usando aqui para poder se comunicar chama-se língua portuguesa. A língua portuguesa pode ser vista como um conjunto de regras que as pessoas seguem para poder se comunicar. Tá? Então, a ideia de protocolo é essa. Toda vez que elementos de uma rede vão trocar dados entre si, a gente vai precisar seguir regras. Os elementos dessa rede vão precisar seguir regras. Você para pensar um pouquinho em quantos idiomas existem hoje mundo afora. São milhares de idiomas diferentes. Então você vai chegar à seguinte conclusão. Ora, se para nós seres humanos trocarmos informações, nós dispomos de tantas regras diferentes, de tantos protocolos diferentes, você imagina entre os computadores, né? Quando você vai fazer com que os computadores troquem dados entre si, há uma série de regras que têm que ser estabelecidas. Se um computador vai mandar dados para o outro, vai mandar de que forma? Manda a informação completa ou manda a informação quebrada, né, dividida em pacotes? Quanto vai ter cada um desses pacotes? Qual vai ser o tamanho de cada um desses pacotes? Quando uma máquina envia dados para outra, o que faz? Avisa primeiro que vai enviar ou avisa depois que a informação tiver sido enviada? Tudo isso tem que ser estabelecido. As regras para que essa comunicação possa acontecer, elas têm que ser previamente estabelecidas. E isso é feito através do que a gente chama de protocolo. Tá? Então, nas redes de computadores, existem esses protocolos que, na verdade, eles constituem um programinha, né? Cada protocolo é um software. Cada protocolo é como se fosse um programinha que vai ser executado em todas as máquinas que fizerem parte dessa rede. Então, senhores, os elementos fundamentais para que uma rede funcione são esses. Elementos de hardware são os dispositivos que vão permitir que haja comunicação física entre os dispositivos da rede. E além desses dispositivos de hardware, a gente também precisa dos protocolos que vão permitir a comunicação entre os nossos computadores. Então, é assim que a gente define rede. Ao utilizar uma rede, a gente vai ter inúmeras vantagens. Hoje em dia, qualquer empresa que queira se desenvolver, que queira aumentar a sua produtividade, ela vai precisar trabalhar com uma rede. E quais são as principais vantagens da rede? A rede, ela traz vantagens no que diz respeito ao uso do hardware, né? Quando a gente fala nas vantagens do uso do hardware, a principal vantagem que a gente tem aqui é em relação à otimização dos equipamentos. O que eu quero dizer com essa frase, otimização dos equipamentos? Eu quero dizer o seguinte: quando você trabalha com uma rede, você acaba conseguindo economizar dinheiro na compra de equipamentos. É só você pensar assim. Imagine que eu seja dono de uma pequena empresa, tá? Uma microempresa. Essa minha microempresa, ela tem 4 funcionários. Cada um deles usa um computador e eu quero que ao fim de cada dia, cada uma dessas pessoas me dê um relatório sobre o que elas fizeram durante o dia. Se cada um desses funcionários tem um computador, teoricamente, eu vou ter que comprar uma impressora para cada um desses funcionários. Vou gastar o dinheiro com 4 impressoras. Mas eu tenho a alternativa de ligar esses 4 computadores em rede, de estabelecer uma rede naquele meu escritório, e ao invés de ter que comprar 4 impressoras, eu vou comprar uma só. Então, essa impressora, ela será compartilhada pelos empregados naquele escritório. A palavra que a gente mais ouve quando fala, né, no uso de redes é a palavra compartilhar. É você poder dividir equipamentos, né, compartilhar o uso de bancos de dados e de programas. Então, nesse exemplo, você percebe que eu vou ter uma economia interessante. Ao invés de comprar 4 impressoras, eu vou precisar comprar apenas uma. Então, isso vai me dar uma economia interessante. Tá? Então, em termos de hardware, essa é a vantagem em se trabalhar com redes. A gente vai otimizar os equipamentos, a gente vai poder ter uma economia na hora de comprar os nossos equipamentos. A gente também tem vantagens no que diz respeito
ao software. Aqui reside a principal vantagem em se trabalhar com rede. O fato de que você, numa rede, pode compartilhar os programas que vão ser executados, pode compartilhar os dados que farão parte dos arquivos dessa rede. São inúmeros os exemplos que eu poderia citar para demonstrar o quanto isso facilita a nossa vida cotidiana. Você pode, por exemplo, pensar em como os bancos funcionam atualmente. Você hoje tem facilidades ao trabalhar com um banco que só são possíveis por causa do advento do uso das redes. Você, por exemplo, pede alguém para fazer um depósito para você, né? A pessoa vai lá no banco e vai depositar R$100 para você. 1 minuto depois que esse depósito tiver sido feito, você já vai poder confirmar que esse depósito foi feito. Por quê? Porque você pode consultar uma rede através da própria internet para verificar o saldo do seu banco. Depois que esse depósito for feito, você vai conferir o saldo e vai ver que ele foi acrescido em R$100. Então, isso facilita muito a vida da gente, né? Você pode fazer depósito em qualquer agência, você pode hoje em dia sacar dinheiro em qualquer agência. Então, isso vai facilitar bastante, né, a vida da gente. Outro exemplo que eu costumo citar, no que diz respeito, por exemplo, às reservas de voos. Hoje em dia existe um sistema que integra, através de rede, agências de viagem do mundo inteiro. Se você for aí na sua cidade, né, e fizer a reserva de um voo, sei lá, Paris-Nova York, dia tal, hora tal, vai ser modificado um banco de dados que vai reservar aquele assento para você. Então, qualquer pessoa que tentar usar aquele mesmo assento não vai conseguir, porque o banco de dados foi modificado, aquele assento foi reservado para você, e agora, em qualquer lugar do mundo, se alguém tentar usar aquele mesmo assento, não vai conseguir, porque aquilo já foi reservado para você. Então, existem muitos outros exemplos que a gente poderia citar para demonstrar a importância das redes no nosso dia a dia, mas eu creio que isso é uma coisa que todos nós comprovamos, né, nas nossas tarefas diárias. Bom, então, está esclarecido aqui o conceito de rede, estão demonstradas aqui as principais vantagens em se trabalhar com rede. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora, mais, né, detalhadamente, nesses links que a gente tem à nossa disposição para poder hoje trabalhar com as redes. Então, link é um meio físico através do qual os nós de uma rede vão poder se comunicar. Hoje em dia, ao montar uma rede, a gente pode fazer isso através de links cabeados ou através de links não cabeados. Links cabeados são aquelas redes onde os computadores se comunicam através de cabos, através de fios. A gente tem alguns tipos diferentes de cabos para utilizar nessas redes. Par trançado, o cabo coaxial, a própria fibra ótica, né, são exemplos de cabos que a gente pode usar na confecção de redes. Eu já vou te mostrar detalhes sobre cada um desses cabos. Hoje em dia, uma tecnologia que avança cada vez mais é a tecnologia das redes sem fio, que a gente chama de Wi-Fi. Essas redes, os computadores vão se comunicar através de rádio e não através de cabo. Isso traz algumas vantagens sobre a rede cabeada. Você, por exemplo, quando monta uma rede cabeada, você vai ter que fazer uma obra para poder embutir os cabos nas paredes. Você vai ter que contratar um profissional que vai fazer a medição das distâncias dos computadores para fazer o corte dos cabos e para fazer a montagem dos cabos, colocando os terminais tudo bonitinho. Então isso demanda dinheiro, isso demanda tempo, né? Você vai ter que se preocupar com todos esses quesitos. Já numa rede sem cabo, né, uma rede sem fio, a gente tem vantagens. Numa rede sem fio, você consegue fazer a instalação muito mais rápido do que numa rede cabeada. A adesão, a inclusão de novos equipamentos numa rede sem fio, ela também acaba sendo muito mais rápida, né? Muito mais fácil do que numa rede cabeada. Então, né, a gente vai dar uma olhadinha nas características desses dois tipos de rede. Primeiro eu vou te mostrar quais são as opções que a gente tem em termos de cabos, depois a gente vai dar uma olhadinha nas redes sem fio. Então vamos lá. Olha aqui, pessoal. Falando sobre as redes cabeadas, tá? A gente tem um tipo de cabo que é o cabo par trançado. Esse é o cabo usado nas redes cabeadas que estão ainda em uso, né? Esse é o cabo mais usado atualmente, é o cabo par trançado.
Esse tipo de cabo, ele faz a transmissão através do envio de pulsos elétricos. Então, os dados eles são transmitidos através desse cabo, através de pulsos elétricos. Por isso, a gente, quando usa esse par trançado, a gente tem duas opções. O cabo blindado e o cabo não blindado. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Quando a transmissão de dados é feita através de pulsos elétricos, essa transmissão está sujeita a interferências de fontes eletromagnéticas. Quando a gente monta uma rede sem fio, a gente tem que tomar certos cuidados sobre os locais por onde esse cabo vai passar. O cabo não pode ficar próximo a fontes eletromagnéticas, tais como caixas de som, como reatores que acendem lâmpadas fluorescentes. Então, todos esses elementos, eles são fontes eletromagnéticas e eles podem causar interferência nos dados que estão circulando através do cabo. Então, quando não tem uma outra alternativa, quando você é obrigado a usar esses cabos próximos a essas fontes emissoras de eletromagnetismo, então a solução é você trabalhar com um cabo blindado, que a gente chama de STP. Essa sigla vem de Shielded Twisted Pair. Shielded, em inglês, significa blindado, protegido. Então, o cabo blindado, ele tem essa característica, ele usa uma blindagem metálica, justamente para tentar evitar que interferências externas possam causar mudanças nos dados que estão sendo transmitidos através do cabo da rede. Quando você é obrigado a usar esse cabo blindado, o que acontece? Primeiro, ele é mais caro. O cabo blindado usa materiais diferentes do cabo comum. E esse cabo, ele tem uma outra característica que, por ser blindado, ele fica muito menos maleável. Então, quando a gente trabalha com um cabo blindado, a gente não pode fazer curvas muito fechadas com esse cabo, porque ele não tem maleabilidade para isso, tá? Mas, é interessante você guardar que existem, então, esses dois tipos de cabo. O cabo não blindado, que é o cabo comum, ele é mais barato, e o cabo blindado, que é usado quando você precisa passar o cabo próximo a fontes eletromagnéticas. Então, para você evitar esse tipo de interferência, você vai usar o cabo blindado. Ok? Nós temos uma outra tecnologia, que é o cabo coaxial. Deixa eu só te mostrar uma outra coisa, que isso é um detalhe que também costuma ser muito lembrado em provas só da ESAF. Nenhuma outra banca chega a detalhes assim tão finos. O que eu quero te mostrar é o tipo de conector que é usado nesse cabo par trançado. É um conector que a gente chama de RJ45. Tá? Isso já caiu em provas da ESAF, então nada impede que eles voltem a tocar nesse assunto. Então você guarde que o cabo usado num cabo de par trançado é o RJ45. Tá? Então, isso aqui é só para te mostrar esse detalhezinho. Tá? Só por curiosidade, aquele cabo que a gente usa para conectar telefone, o conector dele é o RJ11. Tá? E o conector que a gente usa nos cabos de rede é o cabo RJ45. É isso que está aqui no nosso slide. Bom, esses cabos, eles têm várias categorias. O cabo par trançado, ele tem vários tipos diferentes que são usados para dados diferentes. Atualmente, nas redes, o cabo do tipo par trançado mais usado é esse cabo CAT5E. A abreviação CAT vem da palavra categoria. Então, hoje, as redes que usam o cabo par trançado trabalham com o cabo CAT5E. Então, como está aqui, esse cabo ele transmite dados a uma velocidade de 100 megabits por segundo, a unidade que a gente usa para medir a velocidade de transferência de dados em uma rede é o bit por segundo. Então, esse cabo CAT5E, ele transmite dados a 100 megabits por segundo e é o cabo utilizado em rede do tipo Gigabit Ethernet, onde você tem uma velocidade que pode chegar a 1 gigabit por segundo. Então, esse é um outro detalhe que a ESAF, também só a ESAF, costuma se referir, tipos diferentes de cabo par trançado. Tá? Então, você guarda que o cabo par trançado usado hoje nas redes é o cabo CAT5E. Tá ok, gente? Nessa tabelinha, que vocês têm aí no material de vocês, eu especifiquei a utilidade de cada um desses cabos. O que é importante você guardar é que o CAT5E é o cabo utilizado
para as redes atuais. Bom, aí sim, né, vem um outro tipo de cabo, também usado em redes mais antigas, que é o cabo coaxial, tá? Então, esse tipo de cabo, a maioria das pessoas conhece, porque esse é um cabo que é usado também para transmissões de televisão, antenas de televisão. Quem tem TV por assinatura, né, o sinal ele vai chegar até as nossas casas através desse tipo de cabo, tá? Então, isso já foi usado há algum tempo atrás na confecção das redes. Hoje em dia, as redes usam o cabo par trançado. Esse cabo coaxial, é bom lembrar, conforme está aqui, ele também faz a transmissão de dados através de pulsos elétricos. É sempre bom você guardar a maneira do cabo fazer a transmissão de dados. Então, tanto o par trançado quanto o cabo coaxial, eles fazem a transmissão de informações através de pulsos elétricos. Senhores, existe uma tecnologia mais moderna, que é a tecnologia da fibra ótica. Isso também é uma tecnologia que permite a transmissão de dados entre os computadores. A fibra ótica ela tem uma porção de vantagens sobre os outros dois tipos de cabos que a gente acabou de comentar. A fibra ótica ela transmite dados através de pulsos luminosos e não através de pulsos elétricos, como é o caso do par trançado e do cabo coaxial. Então, essa modalidade de transmissão de dados vai trazer para nós uma série de vantagens. Por exemplo, como a transmissão de dados é feita através de pulsos luminosos, quando você usa fibra ótica, você não tem que se preocupar com fontes eletromagnéticas. A luz, ela não sofre interferência de fontes eletromagnéticas. Então, a fibra ótica, ela permite que você não se preocupe com esse tipo de interferência. A luz não sofre interferência eletromagnética. Outra coisa é a velocidade de transmissão de dados nesse tipo de tecnologia, que vai ser muito maior do que a velocidade na transmissão de dados através do pulso elétrico. Tá? As fibras óticas, elas permitem velocidades altíssimas na transmissão das informações. Tá? Hoje em dia, pessoal, quando se pode, né, a gente está mudando o meio de transmissão para fibra ótica. Como nem tudo é vantagem, a fibra ótica tem também os seus problemas. A principal desvantagem no uso da fibra ótica atualmente é o custo dela. A fibra ótica é um dispositivo muito caro, cuja mão de obra também é cara. Então isso impossibilita um uso mais massivo desse tipo de tecnologia. Mas como a tecnologia vem se desenvolvendo, né, muito rapidamente, e quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais baratos ficam os dispositivos, com certeza, dentro de muito pouco tempo, a gente já vai ver essa tecnologia sendo usada muito mais do que ela vem sendo atualmente. Tá? O principal empecilho para uma maior disseminação do uso dessa tecnologia é, com certeza, o custo que ela tem. Ok, gente? Então, esses são os três principais links que a gente usa, tá? Em termos de links cabeados. O cabo par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica que a gente acabou de ver. Bom, vamos, pessoal, então, partir agora para dar uma olhadinha nos principais dispositivos de hardware que a gente precisa ter para que os computadores de uma rede possam trocar dados entre si. Então, olha aqui, gente. Os computadores de uma rede, eles vão precisar usar uma placa que é a placa de rede. A função dessa placa de rede é justamente permitir a comunicação entre a placa-mãe de um computador e o cabo de uma rede. A gente chama a placa de rede de interface de rede. Né? Como todo mundo já sabe, o termo interface ele tem o significado de ponte. Né? Um dispositivo que você chama de interface é um dispositivo que serve como intermediário entre dois outros dispositivos. A placa de rede é uma interface. A placa de rede é que permite a comunicação entre a placa-mãe e o cabo da rede. Então, na verdade, o que a placa de rede faz é converter os sinais que o computador gera para sinais que são transmitidos através do cabo de rede. Os sinais que o computador usa não são os mesmos sinais que são transmitidos em um cabo de rede.
Então a função da placa de rede é fazer essa conversão. Ela converte os sinais que o computador gera em sinais que são transmitidos através do cabo da rede. E quando o computador recebe, ela faz a operação inversa. Essa é a função, então, da placa de rede. É converter sinais para que o computador possa ser conectado a uma rede e assim receber e enviar dados através dela. A placa de rede também pode ser chamada de NIC. Essa sigla vem da expressão em inglês Network Interface Card. Então, se você vir numa prova a utilização dessa sigla, NIC, é a mesma coisa que placa de rede. Senhores, aqui nesse slide vocês estão vendo que eu usei os termos TX e RX. Deixa eu te explicar o que esses termos significam. Sempre que você está falando em rede, significa que você vai ter equipamentos que vão estar trocando dados entre si. Então, numa rede, sempre tem alguém transmitindo para alguém que vai estar recebendo. Então, tecnicamente, a gente chama quem está transmitindo de TX e quem vai estar recebendo vai ser o RX. Então, é assim que a gente se refere tecnicamente aos computadores de uma rede. O que está transmitindo é o TX, o que está recebendo é o RX. Tá? Só para te explicar o que são essas siglazinhas que você viu no meu slide. Bom, ainda falando sobre a placa de rede, na placa de rede existe uma coisa que a gente chama de endereço MAC, se você preferir usar em inglês, MAC Address. Tá? A sigla MAC ela vem de Media Access Control. Na verdade, esse número MAC é um número de série da placa de rede. Isso é um número físico que vem gravado na placa de rede. Esse número físico, ele é um número que tem 48 bits, e esse número não se repete. Não existem duas placas de rede no mundo com o mesmo número. Cada placa de rede tem um número diferente de todas as outras que já foram fabricadas pelo mundo. Então, esse número ele também pode ser usado para identificar os computadores numa rede. O número físico daquela placa é o que a gente chama de endereço MAC, e esse endereço ele pode ser usado para identificar um computador dentro de uma rede. Então, é interessante você saber também o que significa essa siglazinha MAC. Ok, gente? Bom, olha só. Entre os dispositivos de hardware que a gente usa em computadores, para montar redes de computadores, eu estou querendo aqui, pessoal, passar para vocês, primeiro, os nomes dos dispositivos de hardware, porque isso é muito cobrado em prova, então para você saber do que se trata cada um desses dispositivos. Então, te falei da placa de rede, estou te mostrando aqui agora um outro equipamento que se chama hub. O hub é um dispositivo que normalmente é usado em redes de pequeno porte, em redes onde a quantidade de computadores é pequena. Como está descrito aqui, o hub é um dispositivo que funciona da seguinte maneira. Senhores, o hub é um equipamento que tem uma entrada e várias saídas. A informação que chegar aqui para esse equipamento, ela vai ser distribuída para todos os computadores que estiverem ligados a esse hub. Então, a informação que chega a um hub, ela é mandada para todos os computadores que estiverem conectados a esse hub. Então, é assim que esse dispositivo funciona. Esse tipo de transmissão, onde a informação é mandada para todo mundo, é uma transmissão que a gente chama de broadcast. Tá? Então, se você ouvir falar nesse termo broadcast, você também já sabe o que é. Broadcast é um tipo de transmissão onde você recebe um dado e esse dado é enviado para todo mundo que está conectado ao dispositivo que recebeu aquela informação. Nesse hub, a gente tem o seguinte: a informação que esse hub recebeu foi solicitada por apenas um dos computadores que estão conectados a esse dispositivo. Então, apenas um desses computadores vai aproveitar esse dado que ele está recebendo. As outras máquinas vão perder tempo, porque vão receber esse dado e não vão fazer nada com ele. Tá? É assim que funciona o hub. Ok? Outro dispositivo,
usado também em rede, é um dispositivo que a gente chama de switch. Assim como um hub, o switch ele tem função também de